de Alceste, a filha mais linda do rei Pélias. Para permitir que Alceste se case, para encontrar seu pretendente, Pélias estabelece um desafio. Um homem que conseguisse atrelar um javali e um leão no mesmo carro e desse uma volta no estádio, esse homem receberia a mão de Alceste. Admeto pede ajuda à deusa Ártemis. Ártemis lhe concede o pedido. Ele consegue atrelar os animais, dar a volta no estádio e casar-se com Alceste. Durante as núpcias, Admeto esquece de Ártemis e ela, furiosa, aparece para ele e diz que ele vai ter que pagar com a própria vida ou com a vida de alguém que ele muito amava ou alguém de sua família. Ele implora para todas as pessoas, para os pais de Alceste, para os amigos, para todos. Ninguém se arrisca a dar a sua vida pela vida de Admeto. Alceste, apaixonada pelo esposo, o que ela faz? Ela se envenena e vai para o mundo dos mortos. Admeto, desesperado, pede ajuda a Heracles. Ele vai ajudá-lo, ele consegue buscar Alceste do mundo dos mortos, porém ela retorna muda. O que esse mito, o mito de Alceste, tem a ver com a resenha desta semana? Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a obra A Paciente Silenciosa, do autor Alex Michaelides. Alex Michaelides, nascido e criado no Chipre, é mestre em literatura inglesa e roteiro cinematográfico. A Paciente Silenciosa é seu primeiro romance e tornou-se um best-seller, publicado em 52 países. As Musas e a Fúria são obras desse autor e também seguiram a mesma trilha de sucesso. Este livro foi publicado pela primeira vez em 2019. Desde sua publicação, ganhou reconhecimento dos leitores e tornou-se, como eu disse, um best-seller, provocando opiniões diversas. Muitos adoram, outros detestam. Por ser a primeira obra do autor, é normal que haja falhas na narrativa, mas a qualidade do texto chamou a atenção do estúdio Annapurna Pictures, que comprou os direitos autorais. Porém, esse livro ainda não se transformou em filme. Do que se trata o livro A Paciente Silenciosa? Ele conta a história de Alice Batterstone, uma artista plástica muito famosa, que aparentemente vivia numa casa belíssima em Londres, num relacionamento perfeito com seu marido Gabriel, uma vida de contos de fadas. Numa noite, ela é encontrada em sua casa pela polícia, em completo estado de choque, segurando a arma do crime e seu marido morto violentamente. Depois de sua prisão, ela se encontra em estado de choque e em mutismo. Ela não abre a boca, incapaz de se defender. Dessa maneira, é impossível acusá-la, organizar um julgamento para ela. Ela é considerada incapacitada e vai ficar numa clínica psiquiátrica judicial. Por isso, ela vai ser apelidada de A Paciente Silenciosa.
A história do romance vai acontecer 5 anos depois desses acontecimentos. E por quê? Porque um psicoterapeuta chamado Theo Faber, muito ambicioso, tem curiosidade sobre esse caso e ele deseja de todas as formas libertar a Alicia desse silêncio e descobrir de fato o que aconteceu naquela noite fatídica. Ele tanto faz que consegue trabalhar na clínica psiquiátrica onde ela está hospitalizada. Atuando com determinação e talento, ele vai se aproximando dela. O enredo é construído de forma que cada personagem é apresentado como um possível suspeito. Quem são esses personagens? Max, advogado de defesa da Alicia, que também é irmão adotivo do Gabriel, da vítima. No decorrer da história, a gente vai descobrir que o Max, ele tinha um desejo pela Alicia. Ele tentava, assim, conquistar a Alicia. A gente vai descobrindo isso no decorrer da história. Por isso, ele torna-se suspeito. O primo e amigo da Alicia, que se chama Paul, ele era dono da galeria de arte e, de certa forma, administrava a vida artística dela. E depois que ela foi presa, ele guardou todos os quadros dela e continuou cuidando dos direitos autorais dela. E à medida que Theo vai investigando, ele vai conhecendo a história desse primo e vai percebendo que ele não gostava muito do Gabriel, que ele enxergava assim algumas mudanças no comportamento da Alicia. Ele percebe que o Paul se sentiu afastado em detrimento do Gabriel. Então a gente vai vendo que esse também era um suspeito. A vizinha, Barbie, porque a vizinha tinha uma certa inveja, via algumas coisas acontecendo na casa, ela fazia uma certa fofoca também, então ela vai virar suspeita também. A organização do livro proporciona ao leitor uma sensação de tensão que faz a gente ler compulsivamente, intercalando anotações de Alicia que narram os meses que antecederam o assassinato, as dificuldades de Theo em manter seu casamento, seu trabalho na clínica e suas investigações. Qual é o segredo da paciente silenciosa? À medida que a gente vai tendo contato com as anotações da Alicia, a gente vai descobrir que ela sofreu quando era criança, porque a mãe dela morreu num acidente de automóvel. O pai e a filha sobreviveram. O pai não quis ficar com ela, porque um dia ela até escuta ele conversando com a tia, e a tia falando: você não pode ficar assim, a sua filha sobreviveu ao acidente. E ele diz: pois eu preferia que a minha mulher tivesse sobrevivido e minha filha não. Então isso já causa um peso nela, né? Já causa uma dor na Alicia. Ela também deixa um quadro maravilhoso, que é a Alceste, essa que eu contei no início do vídeo. Um quadro representando essa personagem que fica muda, que faz um sacrifício para acompanhar o esposo. Como eu disse, este é o primeiro livro do autor e ele suscitou pessoas que amam e que odeiam. Eu fiquei no meio termo. Sim, a história ela é cheia de reviravoltas. É surpreendente. A gente só descobre realmente a intenção e as ações das pessoas praticamente nas 2 últimas páginas. E a gente leva um choque.
Então as reviravoltas fazem com que a gente vai mudando de página e quer saber o final. E o final é surpreendente. Mas, sendo a primeira obra do autor, eu percebo que os personagens careciam de mais profundidade. Eu penso assim, que a história da Alicia, a história do mito da Alceste podia ter sido melhor trabalhado. A relação dela com o primo, que é o dono da galeria, também podia ter sido melhor trabalhada. Mas eu não sou escritora, eu sou leitora. Então, eu estou simplesmente apresentando a minha opinião. É um livro excelente para você que gosta de suspense, de livro de investigação policial. É ótimo para você começar a mergulhar nessas leituras. Primeiro, porque você vai ter que responder todas essas questões. Qual é o segredo da paciente silenciosa? Theo conseguirá fazer com que ela se comunique com ele? Quem matou o marido da Alicia? E por quê? A gente passa a leitura toda tentando responder estas questões. Eu desafio você respondê-las e acertar as respostas. Todas as pessoas que eu conversei sobre esse livro ficaram surpresas com o final. Convido você a conhecer essa obra, A Paciente Silenciosa, e se você gostou dessa resenha, curta, comente, compartilhe. Te aguardo semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!